Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast de gastronomia do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui na Serra Gaúcha. E estamos muito felizes aqui com o nosso 22º episódio da segunda temporada. Se tu não viu os demais, te aconselho que dê uma olhadinha e procure, porque tem muito conteúdo legal para quem quer entrar na área da gastronomia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito legal, porque diferencia um negócio do outro, que é como a gente enxerga fisicamente um espaço de gastronomia, seja ele um restaurante, um bar, um hotel, algum lugar que receba as pessoas para que a gente possa dividir esse momento tão importante, que é o momento quando a gente se reúne para experimentar sabores. Como é que a gente constrói um espaço para valorizar um sabor? Estou com 2 profissionais maravilhosos aqui, super gabaritados. Vamos ver quem é que está com a gente para falar sobre esse tema? Boa tarde. Primeiro, dizer que é um prazer enorme e uma alegria ter recebido o convite para estar aqui batendo esse papo. Meu nome é Michael Scherer, sou sócio fundador da Alt Arquitetura, que é um escritório que a gente está sediado em Nova Petrópolis, em Novo Hamburgo, e somos hoje bastante focados em arquitetura comercial, arquitetura voltada para negócios, né? E uma das coisas que a gente tem uma paixão muito grande por fazer é criar espaços para a gastronomia. A gente identifica na gastronomia uma similaridade muito grande com a arquitetura, que é o princípio do cuidado com as pessoas, o zelo, o acolhimento, né? Então, existe uma conexão muito grande e toda vez que a gente tem a oportunidade de criar um espaço para um ambiente gastronômico, a gente fica muito, muito feliz e satisfeito também. Boa tarde, eu sou a Alessandra Mosna, sou arquiteta aqui de Caxias do Sul. Atuo há 22, 23, 24 anos, não sei mais Perdeu a conta. Perdi a conta, né, como arquiteta na área de arquitetura comercial, residencial, né, arquitetônico, interiores. E na área da gastronomia, eu estou trabalhando mais ou menos desde 2009, então, atendendo rede de franquias como fornecedora homologada, desenvolvendo projetos, né? E para marcas que também têm o seu negócio pequeno e depois têm a intenção de levar isso para o ramo da franquia, né? E outras marcas também. Então, é isso. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac de Caxias do Sul. E hoje a gente aqui tá para falar com 2 profissionais de extremo gabarito, como a Denise disse, né? E estamos aqui para falar para você que às vezes quer montar o seu espaço, não sabe como tornar esse espaço acolhedor e, não menos importante, funcional para o seu negócio. Eu sou Denise Sefrin, sou diretora do Senac de Caxias do Sul e de Vacaria. E tenho um grande prazer em começar essa conversa com vocês, porque a gente entende o impacto que é ter um contexto para um negócio. Então, esse podcast ele já abordou construção de marca, ele já abordou formatos de negócio, ele já abordou intenção, propósito na criação de um restaurante, de um bar, de um serviço. E agora eu acho que a gente chega num episódio que é crucial para que o cliente, o consumidor, se sinta à vontade de entrar. Né? Como é que é feito esse convite para entrar no negócio? Por que eu escolho entrar num restaurante ou num bar e não no outro? Visualmente, o que é que chama atenção? Como que conversa com a própria marca e com o próprio conceito de cardápio aquele espaço físico? Então, são perguntas que têm tudo a ver com o conceito de um negócio. E hoje a gente, vivendo na era das redes sociais e pensando no próprio storytelling, né? Então, o que vocês fazem na minha humilde concepção, no entendimento, é contar uma história através de um espaço para que o cliente se sinta tentado a vivenciar essa história, experimentar esse momento, agregado à história que o proprietário quer contar, né? Aquela experiência que ele quer entregar.
Contem pra gente como é que vocês fazem essa mágica acontecer. Quem é que quer começar aqui falando sempre com esse vínculo? Eu sei que vocês fazem o comercial, mas aqui fazendo o vínculo sempre para a área da gastronomia, independente de qual seja. Olha, Denise, eu acho que assim, um bom projeto para o resultado final ser bom, sim, tem que ter o arquiteto, um arquiteto bom que tenha uma visão bacana, mas como tu falou, o storytelling, tu tem que entender a essência da marca. Esquece da arquitetura no primeiro momento. Tu tem que conhecer a marca, tu tem que conhecer o proprietário ou o conceito dessa marca. Então, é uma história que ela começa desde a formulação da marca, do cardápio, do conceito, o que aquela marca quer transmitir para a pessoa. E a gente tem que ter muito ouvido, né? Eu digo assim, a gente tem que escutar muito, entender, ter essa imersão na marca. E a partir daí, tu vai desenvolvendo, tu vai entendendo, e tu vai buscando referências para como é que eu vou agora fazer isso virar uma sensação, né? Que é sensorial, hoje em dia é tudo muito sensorial, a gente tem que trazer isso para os clientes, para a pessoa que vai... o ponto que tu falou, escolher entrar naquele ambiente, né? Não basta ser o mais lindo, o mais bonito, né? Ele tem que ter conforto, ele tem que ter sensações, ele tem que ter atendimento, ele tem que ter produto, ele é um conjunto de coisas, né? Eu acho que o primeiro passo é uma imersão ao que essa marca está querendo transmitir, né? Eu, pelo menos, vejo nesse ponto, não sei se o Maico concorda comigo ou não, mas é entender esse primeiro estudo e depois disso a gente começar a trabalhar todos esses detalhes. Eu quero dizer que tive a grata surpresa de conhecer a colega agora à tarde, há poucos instantes, né? E dizer que já gostei demais de conhecê-la, porque quando a gente encontra pessoas que pensam semelhante, normalmente a gente se conecta muito facilmente, né? Agora, a tua fala, ela traz muito do que a gente acredita, sabe? Porque o contar histórias, né? O contar histórias, hoje de manhã eu estava numa reunião com um grupo de empresários e eu falava sobre isso, né? Que a arquitetura é muito mais do que paredes, desenhos bonitos ou... acabamentos, detalhes, né? O estético. O conjunto disso tudo é fundamental e é inegociável. Mas antes disso, tem uma história para ser contada. E o nosso trabalho, muitas vezes, ele vai ser um trabalho que ele vai se apoiar em outras disciplinas, né? A primeira delas é com o cozinheiro, né? Como é que funciona a cozinha, o que tu quer contar através da comida que tu faz lá. A segunda delas, né, o pessoal que desenvolve a marca, o pessoal que constrói a marca e implanta ela. Então, o que tu tá transmitindo nesse restaurante, nesse estabelecimento, através da tua comunicação, tanto de experiência gastronômica de fato, quanto de comunicação visual. Isso a arquitetura ela precisa responder também, né? Então, ali a gente vai buscar elementos, vai buscar uma série de alternativas que vão aparecer na arquitetura, seja na fachada, seja no mobiliário, na iluminação, tudo aquilo que compõe esse contexto arquitetônico, né? Então, o contar histórias, ele é fundamental, né? E aqui a gente já entra, eu já antecipo o que muito provavelmente vem numa pergunta, né? Que sempre vem, que é a questão de tendências, né? Onde eu tenho uma visão muito particular sobre isso, onde eu digo que a melhor e mais assertiva tendência que todos os anos surge na arquitetura é o respeito à autenticidade do espaço, a autenticidade do local, né? Então, a gente entender o que tu faz e trazer isso de uma maneira verdadeira, sem se apegar a modinhas, Perfeito. né? Isso vai fazer com que tu tenha um espaço que, de fato, desperte teu interesse, desperte o interesse das pessoas de entrarem ali e conhecerem aquele ambiente. Ai, olha, eu... Até porque... Vai. Não, eu ia dizer, até porque precisa ecoar, né? No espaço que nem tu falou, ele falou, não são só paredes. Eu acho que é através disso que tu, justamente, a tua proposta vai estar de maneira visual para as pessoas, né? Então, sei lá, não adianta eu ter um conceito mais de... Vou viajar, tá? De comida de rua, na minha proposta... E, sei lá, o meu mobiliário é todo clássico. Cheio de boiserie dourados. Exatamente. Não faz sentido. Que é moda, que tem muito de modismo. Isso. É uma coisa que está muito em alta, né?
mas eu acho que ele tem que transmitir, não estou criticando, né, se gosta ou não gosta, se é feio ou bonito, mas ele tem que transmitir uma essência de um Ele clássico. tem que reverberar Isso aí. aquilo que tu quer E a vender, né? gente, infelizmente, a gente vê muito isso às vezes, né? Essa mistura do modismo. Então, da tendência. Eu acho que nessa área do tu querer expressar o que uma marca quer falar, eu acho que a tendência, ela fica um pouco de lado. Tu tem que expressar a essência, não a tendência. E aí, botando um pouquinho de pimenta nessa conversa aí, né? Um temperinho a mais. E quando o contratante, né? A pessoa que vai entrar, ela não tem muita certeza daquilo que ela quer. Ela quer estar na atualidade, ela quer estar na tendência, ela quer puxar algo muito contemporâneo, algo que até inovador. E que talvez não converse com aquele primeiro momento, até com o prato que ela propõe. Como é que vocês chegam nesse consenso? Como é que entra o papel de vocês? Aqui, Daí, que é assim, ó. É o advogado do diabo. É, exatamente, né? é isso aí. Isso aí. tu sabe que isso é uma coisa que quando a gente tá, acho que no início da carreira, a gente tem mais dificuldade para lidar com esse tipo de situação, né? Porque normalmente no início da carreira a gente pensa que a gente é contratado para fazer o que o cliente quer. Mas no final das contas, o cliente contrata qualquer profissional que seja para fazer o que ele precisa e para resolver um problema dele. Então, ali nesse Se ele momento... soubesse resolver, ele não precisaria contratar ninguém, né? Perfeito. Então, nesse momento, com todo o respeito, com toda a educação e com toda a postura colaborativa, é obrigação do profissional demonstrar para ele de uma maneira prática e através de exemplos que talvez o caminho que ele está querendo não é o mais adequado para ele. É o equivocado, E, né? e Isso. indicar o que de fato, e mostrando, né, por A mais B, indicar o caminho correto para que ele possa de fato ter. Eu me lembro muito de uma vez que fui abrir uma empresa, entre outras que tive também, e aí contratei uma profissional para desenvolver a marca, né, fazer a criação da marca da nossa empresa, e ela me fez o questionamento, ela apresentou, não sei se vocês gostam disso, não gostam. E minha resposta para ela foi muito simples, eu disse, olha, sinceramente, se eu gosto ou não gosto, não tem muita relevância. Eu preciso de uma marca que funcione, né? Que ela responda aquilo que o meu Porque público não é o teu precisa. gosto, é o gosto do consumidor que, de Exatamente. fato, vai comprar o teu produto, né? Então, levar, né, o cliente, no caso, o contratante de vocês, a entender as necessidades que o negócio dele tem, que o mercado também tá efervescente para que tenha, né? Isso aí. Muito legal. E eu acho que uma outra coisa que tem que ser muito levada em consideração no que vocês executam hoje quando são contratados por alguém que vai colocar um negócio de gastronomia é exatamente o que tu falou lá no começo, né? Ouvir o técnico. Ouvir, né? Nós fizemos um episódio que era só serviço de salão, tá? Então, o papel do maître, o papel do garçom, que é exatamente isso. O tirar o pedido, chegar com eficiência na cozinha, ter os tempos e movimentos para entregar o melhor serviço na hora, independente do tipo de serviço que seja. Se vai ser o buffet, se vai ser o empratado, como que ele vai ser o à la carte, né? Como que vai chegar esse prato ali. Existe uma técnica para tudo funcionar. Para tudo funcionar. E como ter, então... Porque imagino eu, que são dois momentos bem distintos. Um é o salão. É onde o consumidor vai estar, o consumidor final vai estar. E outro é toda a parte da logística por trás, aonde a magia acontece. No espaço ali do Matheus, né? E como é que casa tudo isso? Então... Com escuta. Com a escuta do cozinheiro, do técnico, do chefe, né? Em primeiro lugar, é ficar dentro dessa cozinha, se ela já existe ou não, é entender a operação. Uma operação bem desenhada, bem direcionada, ela é a alma do negócio. Porque a gente cansa de entrar em lugar lindo... Que não é funcional. Não é funcional. Que não é funcional. Que aí o serviço atrasa, o serviço não é bom. E aí aí a gente entra em outra seara. Mas, assim, então, a base, eu entendo que, assim, um bom projeto de arquitetura na área da gastronomia, ou qualquer outra, enfim, mas da gastronomia, é a operação. Ela tem que ser dominada. Quem é que vai te passar isso? O dono do negócio, né? O patrão do CTG, vamos falar assim, tá? Ele tem que te passar isso. Né? Que espaço eu uso? Eu já fiz cafeteria assim, é 2 fornos. Qual forno?
Ele vai servir para quê? O que que entra? A coisa que sai da onde? Vai para onde? Né? E, então, tem que entender. Isso eu sou arquiteta. Eu não estou lá dentro para saber. Consegue. Né? Então, a gente tem que ser alimentado disso. Para essa cozinha funcionar direito. Porque tu sabe que a gente tem esse ato até de conhecimentos, né? Que ocorre entre uma operação e outra operação. Então, a gente conhece muitos e é uma lógica, muitos cozinheiros que acabam empreendendo. Né? Então, ou tem um grande conhecimento da cozinha em si e não tem um grande conhecimento da gestão, ou realmente fizeram o curso de cozinheiros, conhecem a gestão, que já fizeram, mas não tem o conhecimento da conexão. E alguns gestores que não conhecem nada da cozinha... Nunca entraram na cozinha. Nunca entraram na cozinha e que querem que funcione. É lógico que vocês, assim como outros profissionais, vão ter que fazer esse cruzamento e ter essa escuta. Mas a gente percebeu, durante alguns episódios que a gente fez, né, esse gap entre os saberes. Né? E aí, voltando para o negócio, para o plano de negócio, tu falou de franquia. Então, quando a gente tem a franquia, o negócio ele vem muito mais facilitado, porque tem um modelo já pré-existente, né? Então, como arquiteta... Mas tu tem que entender. Tá, mas né? tu como arquiteta já conhece mais ou menos o plano. Sim. Tu vai adequar aquele plano ao que tem. Ao espaço. Mas a gente vai ter que negociar e vender para quem tá comprando a franquia o porquê que essas coisas têm que funcionar assim. Que talvez a pessoa é uma não outra batalha, porque às vezes também não entende. Porque às vezes a gente tem, nesses 10 anos que eu atendi, fui arquiteta homologada de franquia, e aí às vezes a franquia é vendida, às vezes, para um dentista. Sim. Para um médico. Que é para capitalizar. Que é para capitalizar. Mas ele tem aquele sonho de ter o seu negócio da gastronomia. Não, mas para que tanta pia? Por que isso? Não, eu quero uma máquina de lavar louça. Não, mas tu não precisa de máquina de lavar louça, porque tu não vai ter quantidade de louça para isso. Então, vai e vem e a gente tem que explicar. Né? E depende da franquia, que a gente está falando de franquia, mas a gente já vai falar de quem não tem conhecimento nenhum. Tem franquias que são à la carte, tem franquias que são buffet, tem franquias que são lanches. E aí são coisas completamente distintas. Sim, exato. E aí, como é que tu vai colocar? E o cara que não tá comprando franquia, que guardou um dinheiro, é o sonho da minha vida ter o meu restaurante, e eu idealizei desse jeito, e daí eu vou lá e não casa nada com aquilo que eu tinha pensado, porque na minha cabeça ia funcionar de um jeito. Uma cozinha linda, mas zero funcional. Uma cozinha para foto, né? Exato. Tu sabe que... entender a operação. Desculpa te cortei. Independente de ser franquia ou não. Ele tem que entender o que ele vai fazer ali. E às vezes ele de fato não entende, né? Porque ele não é do ramo. Né? Isso, isso que tu o trouxe. sonho, isso aí. E aí, sabe que a gente entrou nesse mercado de atender empresas, principalmente, porque a gente estuda muito e a gente é muito aficionado por negócio, né? A gente acredita muito em negócios acontecendo. Então, a gente está sempre estudando e isso nos levou naturalmente para dentro desse mundo, desse universo comercial. E quando a gente se depara com esse tipo de situação, não foi nenhuma nem duas vezes, né? Que o empresário, o empreendedor, ele nos chama antes de ter o plano de negócio redondo, antes de entender exatamente... eu quero fazer uma cafeteria, quero fazer um restaurante massa. Só que nunca viu aquilo. E quando a gente se depara que a coisa está muito embrionária, normalmente a gente dá um passo atrás e diz, não é o nosso momento. Tu vai conectar aqui isso aí, eu com também tenho essa postura. Tu vai contrata alguém aqui para te ajudar a entender o que é o teu negócio, formatar o teu negócio, e depois tu nos chama para, com isso desenhado, a gente poder entregar de fato algo que vá funcionar para ti. Né? Porque é isso que falou, né? Uma cozinha industrial, a gente faz, né? Nós fizemos. Isso é exatamente. Aconteceu comigo a mesma coisa também. Já aconteceu. Não, eu quero colocar um negócio, mas o quê? Qual negócio? Não. Então, não é bem que tu falou, assim, não é agora. Eu tenho consultoria, eu tenho pessoas que eu posso te passar, que vai te indicar, que vai te dar esse norte. Quando tu tiver com isso formatado, tu volta e aí que a gente começa. Nós fizemos um dos episódios, até que eu acho que é o último que vai ao ar em 2025, ou que já foi ao ar, que quando este aqui for ao ar, né? Já estaremos em 2026, que foi com o pessoal da praça de alimentação ali do shopping.
do Világio e pegamos 3 operações diferentes, né? De tamanhos diferentes e de cardápios diferenciados também, né? E eles colocando exatamente essa questão. Eu tenho várias operações, essa não é a única, cada uma é uma, e cada espaço é muito específico, né? E aí eu fico pensando nesse passo a passo, eu acho que isso é importante a gente abordar. Então, a gente já chegou a um consenso aqui que, primeiro, antes de mais nada, eu tenho que ter um plano de negócios. Porque é o plano de negócio que vai garantir qual é o norte. É isso aí. O que vai ser? Porque eu passos. fico imaginando assim, ó, eu conheço pessoas que... eu investi em construir um prédio. E agora o que eu vou fazer nesse prédio? Vou fazer um restaurante. Mas talvez esse espaço que eu construí não seja adequado para um Vai restaurante. ter que gastar outro prédio Outro prédio adaptar para ele. adequar esse espaço. Ou até mesmo o tamanho, o layout interno dele, se ele é mais largo, se ele é mais estreito, não vai dar para aquilo que eu imaginei que poderia ficar aqui. E daí aí entra vocês o olhar e dizer, olha, isso que tu imaginou aqui Não dá. não vai dar. Então, não adianta eu ir lá e locar um espaço antes de definir o meu plano de negócio, o que eu vou querer fazer, né? Que daí é a minha parte, né? A gestão é a minha, né? Então, essa organização prévia, porque vocês já falaram, o ponto de partida é a escuta da necessidade do cliente. Se ele não sabe qual é a necessidade dele, né? Se ele não sabe A o gente que não ele quer consegue fazer, fazer vocês a não vão mágica. conseguir. Exatamente, Em né? contrapartida, quando ele tem clareza disso, né? Antes de mesmo o empresário que já tem operações rodando e já está calejado, antes de rodar ou de fazer o aluguel de uma nova sala, né? Agora, essa semana, a gente está fazendo uma experiência dessa. Segunda-feira de manhã, um parceiro nos ligou, né? A gente tem vários projetos com eles. Mike, olha só, a gente está querendo alugar uma nova sala. Tu pode fazer um estudo preliminar para ver se cabe dentro. Claro, Ou manda até pra cá. apoiar na escolha do espaço, Isso, né? Porque o que ocorre? Se a gente faz esse estudo preliminar e demonstra que não cabe, Vai para outro. vai para outro, Sim, né? sim, sim. Exato. E aí a gente muitas vezes vai entrar nessa etapa de dar uma consultoria para a escolha da sala adequada ou do terreno adequado para construir, se for caso de construção. Então, essa consultoria preliminar, ela pode evitar uma série de problemas lá na Uma frente. série de desgastes, né? De Até- frustrações, né? Até uma Isso. outra situação que a gente sabe, né, que a gente já foi comentado em alguns episódios, situação, a própria questão legal. Neste local, tu não pode tu não fazer pode isso. fazer isso neste local, tu não tem esse escape, tu não tem essa saída de incêndio, tu não te permite que tu tenha tal barulho até tal hora, né? Então, A esse acessibilidade, que a é um ponto, acessibilidade né? Uma tecla assim que a crucial. gente tem que ficar muito atento. conexões de né? gás, Isso conexões aí. de A, B ou C que são necessárias e que são especificações técnicas que às vezes nem o próprio cozinheiro, né? A pessoa que vai coordenar ali a cozinha tem esse conhecimento porque não ficou definido o tipo de equipamento que vai ir, Isso. né? E que daí você já tem um know-how bem diferente, né? E mais adequado e mais dirigido para isso. Não, eu ia comentar justamente, não diria bater na tecla, mas eu acho que é crucial a gente comentar sobre essa questão justamente da funcionalidade, porque às vezes, que nem ele falou, né, a gente vê uma cozinha instagramável, né? Isso era um debate que eu tinha muitas vezes lá no Senac e até com as pessoas que não são da área. Tipo, a nossa cozinha até ela parece que é feia. Só que os nossos laboratórios diferentes de outros players, a gente tem uma cozinha industrial. É literalmente a simulação de uma cozinha industrial, ponto. Janela aquário, coisa mais bonitinha. Mas ela precisa ser funcional, né? Antes de Como é qualquer que eu vou coisa. organizar esse Funciona. fluxo, né? Principalmente que nem a Denise falou da questão da legislação. Como é que eu vou fazer para evitar contaminação Contaminação cruzada? cruzada. Isso aí, fluxo Como é que eu- cruzado, como é que eu vou fazer? asepsia, tudo. Isso, como é que eu vou fazer justamente para aqueles poucos segundos que eu perco fazendo uma movimentação contrária, como é que eu consigo abater isso da minha equação para que esse prato, para que esse preparo chegue mais rápido para o meu cliente? Da mesma forma, como é que eu faço para acomodar ele no meu salão sem ter que nem eu sempre brinco,
um garçom, tipo eu, assim, mais barrigudinho, como é que ele vai passar sem empurrar a cadeira da frente ou a cadeira de trás, né? Próximo da cozinha, que tem Isso. barulho e O odor o forte. fluxo como um todo, né? Onde sai o pedido, onde volta a louça suja, onde estão as bebidas. É uma operação Né? que nem, voltando ao início, né? É muito mais do que paredes bonitas, quadros e... Isso aí. Né? Que é uma coisa que nem tu comentou também, e a Ali, às vezes é muito melhor a gente fazer uma prévia do que vai acontecer para evitar transtornos. É um exemplo que eu uso, é o restaurante que eu chefio, né? O Altos do Vale. A gente foi construído para ser um restaurante. Uhum. É diferente. Então, por exemplo, é um salão de 1.000 metros quadrados onde eu não tenho uma viga no meio, Uhum. É diferente. né? Então, contempla várias formatações, Isso né? aí, isso aí. E normalmente não é isso que acontece no dia a dia da maioria Não, dos negócios. Que aí entra justamente que nem vocês falaram. Não diria nem a postura... Eu acho que sim, a postura profissional de dizer, olha, gente, isso é um sonho e a gente precisa transformar esse sonho funcional. Porque às vezes eu vou alocar o meu restaurante próximo, sei lá, de algum local que tenha um movimento relativo, fácil de estacionar, fácil de chegar, mas aquela casa ali não comporta a operação que eu quero. Não, ou o investimento para tornar ela Viável. viável. Vai, E aí passa né, pelo e plano aí, de negócios. Plano de negócio. Aí é um investimento que talvez seja o dobro, né, o triplo do ticket que a pessoa pensa em gastar. Mas a casa é linda, o lugar é lindo, não sei o que tá, mas ela é toda de parquê. E o teu... Ela é toda, né, ela é toda de forro de madeira, E ela o é teu toda... ticket depois vai E o dar teu conta ticket, de pagar sabe? E a gente lida com esse isso, com o investimento. ticket no final Sim. da conta, né? É que talvez quem está montando naquela idealização, aí eu quero esse negócio, eu quero muito esse negócio, não tenha esse pensamento. Eu preciso de X lugares no salão consumindo X ticket médio para fechar com tanto por cento de lucro para pagar as contas. não tô nem no lucro ainda, eu tô Sim. ainda fazendo de ocupação Não. dia, vezes tantos dias na semana, para me dar Isso. receita X para cobrir esse cardápio que eu pré-defini que tem um custo X para aí me sobrar Isso aí. esse percentual. É. Então, o quanto esse planejamento prévio precisa estar equalizado para poder ter essa conversa inicial com vocês, Isso. né? Isso para negócios novos. A gente está aqui Isso. ainda no negócio novo. Sim. Agora, quando a gente chegar na metade do programa, que falta 2 minutinhos, eu quero falar de reforma. Mas tá? é mais ou menos isso que a gente vinha falando, É tipo, isso aí. em prol, né? Montei meu estabelecimento, tenho meu número X, mas a importância de sempre manter o contato com profissionais Sempre. como vocês, porque senão, meu restaurante está crescendo, vou enfiando mesa, vou enfiando mesa, vou enfiando mesa, né? E daí, às vezes, eu vou enfiando mesa, vou aumentando o salão. Mas a tua sem cozinha não me preocupar suporta. com Exato. a operação. E aí o teu serviço começa a ficar deficiente, certeza. então é uma bola de neve, né? Eu Então, sempre comparo essa situação com a roupa, né? Uhum. Às vezes a gente tá um pouquinho mais cheinho e bota aquela roupa mais antiga de quando era magrinho e pensa, mas ainda serve, né? Aham. Ela entra. Né? Mas não Servir quer é dizer- diferente. É, muito boa analogia, muito boa. Então, no restaurante é isso, né? Ela cabe 50 mesas, né? Ela entra 50. Caber, servir mesmo, ela serve 30. Isso. Ah, O que é que volta, assim, voltando à tua primeira pergunta, né? Da tendência, do chamar o cliente, coisa assim. Ela é um resultado final de uma equação que começa muito antes disso, né? Porque ela é quase metade, digamos assim, em termos de projeto, vamos falar assim, né? A tendência, o bonito, né? A gente tem que resolver, ter um espaço, a gente tem que pensar no espaço como um todo, que resolva uma operação em primeiro lugar, veja a quantidade de pessoas. O meu método trabalho muito, é uma planta baixa em primeiro lugar. Nós vamos estar trabalhando aqui. Ok, agora eu vou para a fase da tendência, do estético, do O bonito. que cabe aqui? O que cabe aqui, o que a tua marca quer trazer. É mais tradicional, é mais clássica, é oriental, né? Enfim, aí então nós vamos dar a cara para esse negócio, né? Mas ele é um processo que ele começa muito antes, né? Do render, né? Legal. Né? É, isso aí. Eu penso assim, né? Às vezes já tem, assim, às vezes, linhas de profissionais que, né, procuram, às vezes, a entrega linda, maravilhosa do render, né? Da foto, coisa assim, para conquistar o cliente. Sim, em muitos casos é muito legal, né?
e vende. Mas num caso de gastronomia, eu acho que todo o processo é muito importante, né? Então, nesse sentido. E o risco é muito alto, né? De tu validar uma imagem muito Isso. bonita sem ter validado, Sem ter validado a a funcionalidade, né? Então o processo, ele é muito coerente, o que tu disse. Nossa forma de pensar é muito próxima a isso, né? Então, começa na estratégia, de entendendo qual é a intenção e qual é o público que vai se atender e como funciona a operação. Aí se organiza isso, né? Para ver se realmente funciona. Funcionou, validou, tá, agora vamos Isso ver aí. dos acabamentos e como que cara que vai ter isso, né? Qual vai ser a textura da mesa, qual a altura, Isso que aí, cadeira que isso vai aí. ter. Aí começa a entregar o recheio da Isso aí. coisa, né? Que Mas também- antes disso, se a base não estiver bem formada, não estiver bem alinhada, lá na frente E não nessa funciona. entrega do recheio, né, que tu falou, aí também entra outra parte muito importante, que é a escolha do acabamento madeirado, se é para ser madeirado. O tecido da cadeira, a cadeira é confortável, ela é segura, o peso para aguentar a cadeira, o revestimento da parede. Aí tem uma série de técnica também nisso que envolve essas escolhas finais que vão formatar a cara daquele estabelecimento, né? A imagem que tu vai transmitir. Porque tem coisas lindas, maravilhosas, mas aí pensando, claro, daí são modelos de negócio, né? E também voltando àquilo que tu quer transmitir. Às vezes, pela minha experiência, que são assim, às vezes trabalhos e marcas que tem muito a questão muito do cronograma físico-financeiro é muito rígida, né? Não são uma pessoa que vai implantar uma operação de uma marca, de uma franquia, ela já sabe que aquilo vai custar tanto, ou ela tem uma reforma e não quer passar daquilo, porque a gente tem que cuidar para não extrapolar. Uma cadeira de veludo pode ser maravilhosa. Eu posso até ter ticket para pagar isso, mas eu vou botar uma cadeira de veludo onde? Vai ficar Exatamente. bonito? E a limpeza? Numa cafeteria, primeira criança que vai lá tomar um chocolate quente com a mãe vai fazer o quê? Sabe? Então, esses detalhes que entra uma outra, que não é só, é um estético, mas baseado numa técnica. Estético funcional. Sabe? Isso, Isso aí. perfeito. Então, tem todo um outro estudo a partir disso, né? E prever qual é a tua intenção também, né? Entender qual é o ticket final do negócio, né? Qual é o público, qual é a tua intenção, qual é a experiência que Qual é tu o quer proporcionar. posicionamento do Isso aí. negócio? Esse exemplo que traz a cadeira, ele me lembra, dentro do contexto, mas a cadeira ela é muito emblemática, né? Porque imagina tu tem um restaurante que é de giro rápido e tu precisa girar 2, 3 vezes aquela mesma mesa e aí você cria lá uma poltrona extremamente confortável. Que a pessoa Isso. quer Que a ficar. pessoa quer ficar. Ela se sente abraçada Se quando sente senta. abraçada, se acolhe quando senta. Tá, eu acabei de quebrar meu cliente, né? Sim. A chance de eu quebrar Não, a cara e do isso tem a cliente. ver não só a cadeira, é a cadeira confortável, a iluminação Isso, pega nesse isso, sentido, perfeito. as tomadas para o celular ou para o laptop. Né? Então, são todos pontos, assim, que tem a ver lá com o plano de negócio, o que eu quero receber e como é que eu quero funcionar esse ambiente. Tem uma rede aí de franquia, inclusive, que a estratégia dela justamente é 6 passos para as pessoas irem trabalhar. Uhum. Né? Então as pessoas passam às vezes o dia trabalhando. Bom, se a ideia é que elas fiquem trabalhando, o que eu preciso Então, ter? que elas se Isso sintam à aí. vontade. Minimamente, né? Isso aí. Tem que ter uma cadeira mais ou menos Isso boa, aí. né? Tem que ter a tomada pro cara Isso ligar, tem aí. que ter não pode ser uma luz muito aconchegante, ela tem que ser uma luz um pouco melhor. Então E esse aí, conjunto no próprio plano de negócio, a monetização ela é de longo Isso prazo. aí, exatamente. Então, eu tenho produtos com valores diferentes para que a pessoa vá consumindo no decorrer daquelas horas Isso aí. de permanência, né? Mas é a estratégia, como vocês falaram aí. desde o E princípio. modelos de operação. Uma operação num shopping, uma operação de rua. A localização dessa operação tem a ver com esse tipo de funcionalidade também, de ficar mais ou menos. Como tu Isso. falou, é o comer e sair ou é o comer e relaxar, Isso. né? E isso tá lá, isso é antes de tudo, né? Senão nós nos perdermos, é fácil, né? Sem Sim. ter um norte. O sonho é maravilhoso. E em contrapartida, né? Quando tem essa experiência do comer e relaxar, né? O slow food. Sim. Então, quando você une, eu sempre digo que se tu une a um bom atendimento, né? Com uma comida de qualidade, com uma boa arquitetura e um garçom que seja treinado também para vender um pouquinho, não só apenas ser um garçom que, né? Só Não ser um entrega. servidor de mesa. O ambiente, ele te ajuda a levantar Claro. o teu ticket de uma maneira significativa. Com né? certeza.
Então, esse pensamento estratégico todo, quando ele vem e consegue ser implementado, o resultado tem uma chance muito maior de ser sucesso, né? Porque ele segue essa cartilha, ele tem um critério. Então, é aquela coisa, não é apenas um sonho, né? Tem metodologia. Reformas. A gente até agora está conversando como se fosse sair do zero, né? Sim. E aí eu já tenho um trabalho, eu já tenho um espaço, eu tenho, claro, aqui de forma bem hipotética, né? Porque cada caso é um caso, com certeza. Achei que você estava Mas- falando da nossa reforma. Nós teremos uma reforma bem ampla e bem robusta nos próximos anos. Nós teremos uma reforma, uma construção, né? Mas olhando para os negócios de gastronomia de modo geral, a gente sabe que de tempo em tempo a gente tem que fazer alguma mudança, alguma alteração. E até agora a gente falou assim, ó, vou começar do zero, zero. tenho sonho. Mas eu já tenho meu negócio já está há tanto tempo no mercado e eu tô fazendo, não tô nem falando aqui de reposicionamento de marca, não tô fazendo nem de mudança radical, mas pequenos detalhes para acompanhar daí as tendências, O né? retrofit, a gente chamaria Exato, isso de retrofit isso nas aí. marcas. Claro que daí é um pouco mais fácil no sentido de eu já ter uma ambientação, de eu já saber como é que funciona o meu negócio, de eu já ter esse storytelling formado, já entender o movimento do meu cliente, o que ele espera. O que a gente tem aí de... Daí sim, eu vou fazer a pergunta, o que tem de tendências e o que tem acontecido no mercado, o que o pessoal tem buscado muito. Bom, a respeito de tendência, eu sigo sempre na mesma linha, né? Mesmo sendo reforma, toda atualização que vai Depende do passar, cliente. ela vai passar por aquilo que o cliente vende, né? E a reforma, para mim, ela começa com um depende bem grande, assim, né? Porque é muito específico, né? De cada local. E tem um ingrediente extra, né, na reforma, que é o seguinte: vamos fazer uma obra. Só que não, no momento que Não podemos parar. no Ah, momento que a obra não vamos para de fazer receber. uma obra, eu não estou apenas desembolsando, eu não estou recebendo. Então, dependendo do tipo de obra, de fato, você tem que parar completamente a operação por um número de dias. E aqui vai acontecer a mágica do cronograma certeiro, né? Sem imprevistos? Sem Em imprevistos, reforma, sem que é quase reforma, impossível né? de Como é que faz existir. isso? Eu vi uma que até foi um trabalho de um colega nosso, que eu realmente achei sensacional. Um espaço pequenininho, assim. Em 3 dias eles montaram o espaço inteiro e remontaram do zero, assim. Mas uma operação complicadíssima. Eu de cara que realmente foi muito bom o trabalho. E tem outros lugares que acontece isso. A gente passou por uma experiência de uma reforma que a gente não pôde fechar a operação, né? No ambiente não era um restaurante, ele até tem serviço de restaurante junto, mas era um ambiente comercial, onde uma parte gastronomia pesada, assim, e a gente não conseguiu fechar a operação, né? Então foi adequando em horários diferentes, em momentos diferentes, em dias com menor fluxo, nos dias de alto fluxo, para tudo, fecha aquele pedaço que está mexendo e continua tocando para não desidratar o caixa, não interromper completamente. Mas funciona, né? Funciona. Então, de novo, vai entender o princípio que o cliente está querendo. Essa reforma em especial, a gente tem um carinho muito grande por ela, porque trata-se de um estabelecimento que está aí, acho que 50 anos no mercado agora, e há uns 30 anos com o mesmo layout, com a mesma cara, com tudo igual, o mesmo, tudo igual, né? E aí eles vieram para fazer uma atualização, e a atualização da arquitetura ela veio por conta da atualização da marca, né? Então, quando eles foram fazer o redesenho da marca deles, eles indicaram que contratasse um arquiteto, então, para poder fazer a atualização também do espaço. Essas pessoas já eram nossos clientes de outros trabalhos, né, há mais tempo, nos chamaram e colocaram o seguinte desafio na mesa. A gente vai fazer uma atualização, a gente está atualizando a marca e tudo mais, e nos recomendaram contratar vocês para atualizar também a arquitetura. E a pergunta, o que vocês estão buscando com isso?
E a resposta ela foi muito simples. A gente tem um volume de pessoas muito grande que circula aqui, e realmente é muita gente que circula naquele espaço. E só que o nosso ticket médio por pessoa, ele é muito baixo. E aí quando eu fui me deparar com o muito baixo, é muito baixo mesmo, né? O que vocês precisam? A gente precisa aumentar o nosso ticket médio através de qualquer coisa que a gente for fazer aqui. Então, o escopo da arquitetura, ela nasce de um ponto bem necessidade. específico, né? Aí a gente vai entender por que o ticket médio está baixo. Porque o produto é bom, né? O lugar é muito legal, o lugar é adorado, as pessoas vão para lá, às vezes passam o dia lá, só que não consomem. O que está acontecendo? E aí a gente foi entender e foi descobrir que além do ambiente estético, né? Eles tinham um problema muito sério com o fluxo dos clientes. Então, o fluxo para chegar aonde fazia o pedido, para onde sentava, para onde tinha produtos expostos e para onde era o caixa era, tipo, cada um vai para um lado, cada um faz o que quer, do jeito que quer. E a gente, a partir de uma organização, eles executaram metade do projeto. A outra metade, eles pegaram os móveis que tinham já e só readequaram para acertar o fluxo. Só esse movimento fez com que alguns produtos que antes nunca vencia na prateleira e não vendia, passassem a ser alguns dos produtos mais vendidos. Né? Na verdade, foi uma readequação do layout interno. Uma readequação do layout interno. E aí tu vai posicionando as coisas, né? Aqui a gente está falando, claro que eles têm, não é apenas prato na mesa, né? Tem então esses produtos complementares de prateleira também, mas eram coisas que ficavam escondidas, né? Que as pessoas não viam. Então, quando tu traz isso e organiza, faz com que o teu ticket de almoço ele aumente, porque o ambiente para almoço ele está adequado para isso. Faz com que o teu ticket da outra venda ela também aumente, porque hoje, então, as pessoas enxergam o que precisa ser vendido, ser visto, e isso faz com que o resultado seja obtido. E quando você entra lá, a transformação, muito mais... Um pouco de tinta nas paredes, um pouco de mobiliário novo, um balcão novo, essa foi a obra. Agora, grande impacto se deu através da reorganização do que já existia. Sabe que o setor de vocês, a área de atuação de vocês é super impactado por um evento contemporâneo aí que o nosso também é, que são os reality shows, né? Então, o que acaba acontecendo? O que vocês falaram assim, ó, o impacto da reforma, né? Se tudo correr bem, em 3 dias foi feito. Então, a gente está acostumado a assistir na TV, né? Que em 3, 4 dias é feita uma reforma. Sim, a gente sabe que sim. na vida como ela é, isso Isso não vai acontece. pro consciente coletivo, né? Exatamente. É incrível. Assim como para nós. E esse movimento do podcast, ele vem muito com essa batida da questão de que todo cozinheiro vai se transformar um chefe de cozinha. Entende? Que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é? Então, eu ouvindo vocês falando da reforma, eu fiz essa conexão porque a gente criou esse projeto para mostrar que muito mais do que ser chefe de cozinha, tudo que envolve esse universo, né? Olha que a gente está falando de estratégia, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de entender o que eu quero fazer de fato, né? E isso demanda o quê? Penso, muito trabalho no antes, né? É realmente escolher o meu posicionamento, é definir quem vai ser o meu público consumidor. Qual vai ser o meu cardápio? Ele não vai ser decidido por último. Isso. Não é verdade? Talvez Isso. alguém esteja pensando que queira entrar neste mercado, que vai criar uma marca, que vai dizer, vou fazer X, que seja, e aí eu vou fazer o que todo mundo faz e vou montar o meu negócio desse jeito aqui, sem conhecer, né? Sem ter esse entendimento de todo o esforço que a gente tem que ter no antes de abrir as portas, e que talvez, né, eu precisa partir do cardápio num primeiro momento, para daí fazer toda essa montagem, para definir como é que vai ser a minha estrutura de cozinha, como é que vai ter que ser os profissionais que vão trabalhar comigo, como é que vai estar o tamanho da tua mesa. O tamanho, exato. Tu vai servir onde, né? Que vai ter acompanhamento, não vai ter acompanhamento, vai ser 2 copos, 3 copos, vai ser... Isso interfere nos 5 centímetros a mais ou a menos que eu tenho que deixar na mesa do layout. Lá no layout. Número de pias também. No número de pias também, exatamente. E vai interferir no número de pessoas que eu vou poder atender. Exatamente.
E assim, voltando um pouco, Denise, aquilo que tu falou, o gancho da reforma, né? A questão de elementos, então, que tu questionou a questão das tendências. Vamos tirar um pouco a palavra tendência, porque a tendência, eu concordo com o que o colega fala, ela é uma coisa que ela depende mais do negócio do que da tendência, né? Do que o mercado está dizendo, né? O painel ripado, o preto e branco, o piso cimentício, que está super em alta, é lindo, maravilhoso. Mas vamos lá. Elementos que podem ser trabalhados na reforma, que eu acho que são pontos importantes de trabalhar. Dá um resultado final bacana visualmente, porque daí nós estamos falando lá no salão. Vamos esquecer um pouquinho a operação. A operação, vamos dizer que já está funcionando, já está estruturada, né? Já tá ok, Tá lindo. né? Isso aí. A gente pode trabalhar com mesa, com cadeira. Talvez não troca todas. Mas você eu não tenho ticket para tanto. Muda alguns elementos, algum formato, né? Já dá um movimento daquilo que eu tô acostumado. Pintura, eu acho que na arquitetura de interiores, eu acho que é o que tem de mais barato e tem um efeito visual fantástico, sendo bem feita, né? Então, pintura, adesivagem de parede, painel vinílico, piso é uma coisa um pouquinho mais delicada de se Sim, trocar, porque daí demanda né? Isso aí. muito Mas mais hoje a gente esforço. tem os pisos vinílicos colados, Pode colocar por sabe? cima, Que é uma né? opção de colocar por cima. Na área de salão funciona super bem, né? E também é uma obra relativamente rápida, né? Não tanto, mas assim, né? Não chegamos nos 3 dias. Não, mas, não né? chegamos nos 3 dias, isso aí, mas não é um arrancar todo um piso e colocar outro piso de novo, né? Então, esses elementos que são elementos que podem ser estudados, de que forma eles podem ser usados para aquela marca, para fazer essa repaginação de loja, né? Que enche o olho, né? Aguça as sensações, faz tudo isso, cara nova. Mas é meu mesmo lugar. Sabe? A decoração, trazer o verde, a própria questão de iluminação, né? Até um tempo atrás era muito assim, tem que ter o forro de gesso para trabalhar a iluminação dos pontos específicos. Não, hoje tem soluções que tu pode trabalhar só com uma pintura de laje, alguma coisa, né? E elementos de trilhos, sistemas lineares que tu consegue um ótimo resultado. Então, eu acho que nesse sentido são pontos para serem trabalhados. E eu vou trazer um outro elemento que vocês não falaram, mas que o Senac, e aqui falando de Senac, a gente tem uma novidade no nosso portfólio, que é o curso de florista, mas tem um módulo dentro do curso de florista, que são os jardins verticais. Os jardins verticais, eu poderia até dizer os verdes e decoração, que são coisas que dão o toque. Que é um módulo inteiro que é focado para poder apoiar, então, inovações e novos espaços dentro. E aí, não só de restaurantes, de qualquer lugar, né? Que a gente sabe que é um coringão também. E que dá uma nova roupagem. E então, para quem está ouvindo aqui na Serra Gaúcha, a gente tem o curso de florista também, né? Que atende e não só esse módulo de jardim vertical, mas os próprios arranjos de mesa, né? Para eventos e arranjos. Então, me ocorreu, enquanto a gente estava falando, dessa possibilidade. Às vezes, e o olhar de vocês também está muito... E aí, falando do design de interiores também, que é correlato, né? De poder chegar... Talvez não seja uma reforma robusta que tu precise, né? É alguma coisa que vincule com esse serviço novo ou com essa nova roupagem que tu quer dar para esse teu negócio. Porque é importante essa repaginação de eventual, tanto em tanto, né? Sistemática. Porque ela ela traz um caráter, uma sensação de modernidade, de que a marca não está estagnada no tempo, e né? de cuidado com o consumidor, cliente, né? Com o consumidor, e esse cuidado com o consumidor no visual, ele é transmitido, né? O consumidor pensa, né? Traz para ele que, bom, esse cuidado existe lá dentro também, né? Na operação, né? Com os processos, com os equipamentos, com as coisas. Então, tu mostrar que tu tá sempre novinho, vamos dizer assim, né? Repaginado, isso traz uma sensação de confiança, de credibilidade, né? Demonstra cuidado, Cuidado, né? é essa palavra, isso aí.
Posso contar uma coisa para vocês? Claro. Esgotou o tempo. É que Viu? é E eu muito nervosa rápido. que eu não gosto de Rápido. falar, que eu sou encabulada. É que é muito rápido e tem muito assunto. Talvez, Tem. assim, ó, quando a gente fala assim, vamos falar sobre arquitetura voltada para o negócio de gastronomia. Pode pensar, mas isso aqui é 5 minutos de conversa, gente. não. É um universo, é muita coisa. Não, isso nós não entramos na seara da legislação, da RDC, não, sim, nossa, é que isso muita aí já é coisa, outra, imagina. né? É. Isso aí, Mas quando a gente... É bem esse desafio, né? De fazer esse movimento de criação de conteúdo para quem quer ingressar na área da gastronomia, né? Então, é levantar todos os aspectos possíveis, né? Tentar levar ao nosso ouvinte, ao nosso aluno, a esse nosso ecossistema, de fato, o maior número de conteúdo possível, de contextos possíveis para uma tomada de decisão. Eu ia dizer, só te complementando, mostrar também para esse futuro empreendedor ou o Que esse é o próprio foco, empreendedor né? que já está no ramo, que às vezes essas coisas que a gente leva, e quer queira, quer não, vocês já devem ter ouvido isso, eu já ouvi participando da consultoria de um cardápio, que caem para o campo do supérfluo, tem todo um penso que talvez, ou que com certeza, que nem vocês trouxeram nos exemplos, vai fazer com que eu realmente ganhe ou não o meu espaço dentro de um mercado competitivo, isso. ou até mesmo eu consiga faturar mais do que eu já vinha faturando, simplesmente movimentando uma cadeira, ou que nem tu disseste, com um painel, alguma coisa que vai chamar a atenção do meu cliente e vai trazer esse aroma de frescor, né? E lembrando assim, né, que estamos numa era digital, de redes sociais, de fotos do instagramável, né? Isso faz a propaganda, né? Exato. Eu vou num lugar que eu acho legal, eu vou postar, eu vou marcar, eu vou... Tanto é pro bem propaganda, quanto pro mal. Tanto pro Com bem quanto certeza. pro mal, É, com exatamente. Porque Então, quando você vai num lugar que também tá faltando aquele cuidado, Isso aquele mesmo. carinho, não é incomum ver essas Isso postagens aí, demonstrando, isso né? É um piso quebrado, aquela Isso aí, sujeira. exato. Mas, na né? verdade, todos nós somos consumidores, né? Exato. sim. Exato. Então, Sim. quem tá gerenciando um negócio que não tem cuidado, na contrapartida, quando vai consumir, quer o cuidado. Isso, Então, a isso. gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, mais Isso holística, aí, né? De isso fazer a aí. entrega para todos Eu da acho melhor que forma possível. esse é um bom princípio, sabe, Denise? A gente fazer as coisas como se fôssemos para nós mesmos, né? A gente tem esse entendimento também, quando a gente falou da acessibilidade antes. Quando a gente vai pensar em acessibilidade num projeto, a gente não pensa porque alguém vai precisar. A gente pensa porque é para nós, né? É para o nosso uso. É confortável ter um espaço acessível. Por consequência, aquela pessoa que tem maior dificuldade, ela vai se sentir atendida também. Claro que existe a norma, que a gente segue tudo, né? Olhando. Mas não é pro outro, né? É para nós também, é pro nosso conforto, né? Então, quando a gente pensa no melhor para nós, eu tô entregando o melhor para ti. Isso. Esse é um princípio que a gente gosta muito de seguir, assim, e tá completamente conectado com o que tu acaba de falar, né? E aí, quando eu chego num local, assim, onde tá faltando esse carinho, será que realmente ele tá preocupado em me entregar a melhor Ou só experiência no ou só tá resultado? preocupado no dinheiro que tá no meu bolso? É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu tenho certeza que o Matheus também, desse momento. Eu gostaria que vocês... a gente pode fazer na sequência também. Desse a última dica ou um comentário final. E sem esquecer de deixar os contatos de vocês para quem está nos assistindo poder acessá-los de alguma forma. Claro. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade desse bate-papo. Sempre gosto muito de poder contribuir e aprender também, né? Sempre com os colegas que a gente troca ideia, a gente vai aprendendo, não apenas com os colegas técnicos, mas também com os demais profissionais, a gente sempre vai enriquecendo muito. Então, esse tipo de momento, ele é muito rico. E uma dica para quem quer realmente empreender e ter sucesso, né? Se cerque das pessoas corretas, né? Cerque das profissionais corretos. Procure para te sempre dar um profissional da área. sempre um profissional da área. E não apenas da área da arquitetura, mas de qualquer área. do conjunto que precisa, né? Esse investimento, ele é necessário, é o que vai
te dar maior subsídio para tu poder dar os passos. Então, se cerque das pessoas corretas, que a chance do resultado ser assertivo, ela é muito maior, né? E no que diz respeito a arquiteto, eu sempre digo para os nossos clientes assim, não nos contrate porque a gente é o mais caro ou o mais barato, porque a gente é o mais simpático ou o mais rígido, né? Nos contrate porque você realmente se identificou com a nossa forma de trabalho e você acredita que nós somos profissionais corretos para fazer o teu trabalho. Se você tiver um profissional que você se identifica mais, vai com ele, tá tudo certo, né? O mercado tá aí para todo mundo e tem espaço para todo mundo. A gente, muitas vezes, né, conduz clientes a colegas nossos que estão mais alinhados com o trabalho. Muitas vezes colegas nos trazem por conta disso. Então, esse cuidado também é necessário. A gente, muitas vezes, antes de qualquer coisa, antes de negócio, antes de faturamento, antes de estratégia, antes de qualquer coisa disso, e no final disso também, a gente vai estar tratando com pessoas. E quando a gente trata com pessoas, às vezes a gente está lidando com o sonho das pessoas. E aqui precisa muito cuidado e muita responsabilidade. Então, a gente está aí para poder entregar. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, pode me seguir ali no Instagram. É o arq.michaelscherer. Ou então o Alt Arquitetura. A Alt é OUT, arquitetura.com. Aliás, .com não, né? .com.br é também o site, né? Mas no Instagram ali, o arroba. É isso, acho que o colega falou exatamente as mesmas palavras, assim. Tudo, né, nesse universo é relacionado a pessoas, né? Relação de pessoas, tanto de trabalho, pessoal, tudo, né? Então, se cercar de pessoas que têm afinidade, que a essência seja a mesma, né? E na questão de negócios, de gastronomia, é acima de tudo entender o teu negócio. Entender o que tu quer, a tua essência, e te calça de profissionais bons para te ajudar. Pode ser que tu não saiba, como tu comentaste, né? Larguei tudo, né? Quero ir para a gastronomia. Então, vamos estudar isso. Vai se cercar de pessoas, de ideias, de conceitos, de formatos, para ver onde é que tu te encaixa. E aí segue todo o processo. Não tenta atropelar, né? E quando chegar na parte do projeto arquitetônico, sim, se calçar de profissionais que tenham know-how, que conheçam, né? E que te ajudem, né? E principalmente que tenha aquela afinidade, né? Do olho no olho, né? De conversa, de diálogo. Eu acho que é isso, né? Agradeço muito o convite, né? E para o meu contato, a minha rede social é o @alimosnaarquiteta, ou arquitetura, agora eu não sei. Acho que é a Limosna Arquiteta. E o site é alimosna.com.br. Muito bom? bem. Bom, então tá, gente. Muito obrigado por terem aceitado o convite, estarem aqui conosco. E justamente para mostrar que às vezes, né, como eu disse antes, né, aquilo que a gente deixa como, depois a gente vê, depois a gente resolve, justamente por querer fazer as coisas, né, num sentido de que vou fazer, dar a cara a tapa, né, mas que a gente possa, né, não fazendo eco para vocês, mas justamente se cercar de pessoas. Cada um é muito bom na sua área, então que a gente possa ouvir e possa juntos construir, né, o melhor espaço para a gente ter o nosso ticket ali elevado, ou enfim, para que a gente possa comunicar aquilo que a nossa comida, né, quer dizer para as pessoas. Eu sou o Matheus, então, vocês me encontram no Instagram como Troglio36 ou nas redes sociais do Senac Caxias do Sul, então @Senac Caxias do Sul. Tô sempre por lá num story ou outro, né? E nos acompanhem para ficar sabendo das novidades da escola, novidades do nosso portfólio agora para 2026. E é isso. Muito bem. Então, não esqueçam de seguir @Senac Caxias do Sul, dar uma conferida em todo o portfólio. Esse episódio vai ao ar ainda em janeiro de 2026. Até o final do mês, tu ainda garante 35% de desconto na campanha de antecipação para qualquer um dos cursos, então, de 2026 presenciais. Lembrando que a grande novidade na área, aí sob a coordenação do Matheus, é o técnico em gastronomia, que é aquele profissional que vai te dar o apoio, é aquele conteúdo que vai te dar o apoio para esse tipo de gestão aqui, porque não é só a cozinha, né? Exatamente. Então, é o negócio como um todo, então tem uma baita oportunidade aí, a novidade no portfólio da área da gastronomia.
E lembrando, procure sempre, em qualquer área, para qualquer setor, o profissional adequado, alguém que realmente saiba. E aqui uma dica para ti que quer montar o teu negócio, precisa de alguém que te ajude a montar o plano de negócios, sempre pode procurar o nosso parceiro aí, um co-irmão, o Sebrae, que te ajuda bastante, né? A gente sabe que o pessoal sempre tem uma boa dica e tu com certeza vai encontrar quem te acompanhe na montagem do plano para depois dar sequência aí nos demais passos, né? No passo a passo e, por fim, aí fazer também os cursos do Senac na área de gastronomia que vão te apoiar. Garçom, maître, bartender, sommeliers, todo o nosso portfólio. Te convido a conhecer, então, todos os nossos conteúdos. Eu sou a Denise, tu pode me seguir lá no Senac ou no @denise_cefrim. E te convido para acompanhar o nosso podcast. E até o próximo episódio.